graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso momento, ao nosso culto. Agora adorando a Deus através da sua poderosa e infalível palavra. E lembrando aos irmãos que hoje tem relaxado, viu? Você que está vindo a primeira vez para o nosso retiro não sabe o que é isso. Você vai aprender o que é. E talvez amanhã você já caia nele para aprender o que é bom para tosse, né? Então, fique preparado. Não relaxe porque tem o relaxado. Meus irmãos, ontem a gente viu acerca sobre a integridade em relação ao mundo, como o crente deve se portar, manter um relacionamento íntegro e passar isso para o mundo, demonstrar isso ao mundo. Hoje a gente vai ver como é que a gente mantém a nossa integridade em um relacionamento com Deus. Ontem o foco era o mundo, como nos portarmos em relação ao mundo. Hoje o foco é como nos portarmos em relação a Deus, como nos relacionarmos com Ele. E de antemão eu quero perguntar, como é que está o altar da sua vida? Cada crente tem um altar particular, onde ele adora a Deus, onde ele se relaciona com Deus, em oração, em louvor, buscando Ele pela sua palavra. Como está a sua vida? Só você e Deus. Eu não estou falando de ativismo de igreja, de frequência de culto e atividade de igreja. Eu estou perguntando sua vida com Deus. Como é que ela anda? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Há integridade no seu relacionamento com Ele? A sinceridade, você se relaciona com Deus de maneira sincera. Há uma forma bem interessante de descobrirmos isso, e você pode fazer esse teste agora mesmo sem sair do local, não vai doer nada, se você perceber como você ora. A gente é levado a imaginar que a boa oração, ela é longa, de joelho, e contém várias palavras difíceis de pronunciar e que você às vezes nem sabe o próprio significado. Mas você esquece o mais importante, ser sincero. Quantas vezes nós não vamos orar e sabemos de um pecado nosso, mas a gente fala assim: Deus, perdoa meus pecados. Tu sabes, Senhor. Não há sinceridade na oração. E Deus quer que você abra a sua boca, que você conte para Ele qual é o seu pecado, aquele pecado de estimação que você cria, dá ração para Ele, água. Você tem que se relacionar com Deus de maneira íntegra. Nós devemos manter um relacionamento íntegro com Deus no nosso dia a dia. Deve ser uma constante nos relacionarmos com Ele de maneira íntegra, de maneira sincera. Mas hoje, infelizmente, há uma tendência em nós de buscarmos Deus apenas quando estamos passando por dificuldades, né? A gente não busca Deus quando está na boa. Quando o cara está na dificuldade, ele vai até para o culto de quarta-feira. Ele pede oração, ele começa a dizimar, ele começa a se enganjar na igreja. Quando ele está passando por uma dificuldade, ele fica mais crente. Não deveria ser assim, deveríamos ter um relacionamento íntegro com Deus todos os dias. Mas infelizmente parece que quando o nó arrocha, né, que a gente sente que a vaca está indo para o brejo, a gente fala assim: não, eu vou ser mais crente um pouquinho. E até o apóstolo Paulo fala: é quando estou fraco que estou forte, né? Infelizmente não deveria funcionar assim, mas funciona. Agora, não há nada ruim que não possa piorar. Hoje, infelizmente, há um pensamento contrário. É uma atitude crescente em nosso meio que, quando passamos por alguma provação, alguma dificuldade, nos afastamos de Deus. Você já chamou alguém para ir para o culto, ou até mesmo você disse: não, eu não quero ir para a igreja hoje não, que eu estou triste. Interessante, né? Eu estou triste para ir para a igreja. E qual é o problema? Aí você só vai para a igreja quando está feliz? Eu nunca vi ninguém dizer assim: não, eu não vou para o shopping, eu não vou para a praia, eu não vou assistir uma série na Netflix, não vou fazer isso ou aquilo outro porque eu estou triste. Eu não vou comer porque eu estou triste, né? Não estou falando de depressão, viu?
Isso é outra coisa. Falando de tristeza. Quando ele passa por uma aprovação, perde o emprego, fica doente, perde o namorado, o time perde. Não vou para a igreja hoje não, hoje eu estou meio assim, eu não estou bem para me relacionar com Deus. Quando é que a gente está bem para relacionar-se com Deus? O que é que você acha que Deus espera de você? Você é pecador caído. Ele espera sinceridade. Porque quando ele se dispôs a nos salvar, ele sabia o que estava salvando. Ele não comprou gato por lebre. Eu não estou bem, eu não estou assim. Isso é fruto de muitas teologias errôneas que há no nosso meio, como a teologia da prosperidade e a sua filha bastarda, a teologia coach, que a gente não pode passar por provação, por dificuldade, que há coisa boa em você, que vai dar certo, que você é isso, é aquilo, aquilo outro, e cria-se uma coisa tão grande que a sua vida tem que dar tudo certo. Se der errado é porque você não está bem com Deus, que você está em pecado, tem algo acontecendo e a culpa é sua. Não é das circunstâncias, não é porque isso acontece, não é o fato de Deus nos provar. Deus prova crente. E sabe qual é a medida da provação dele? Depende de cada um. Cada um aguenta um nível de provação e Deus prova. Deus prova o seu povo. Isso é fato. Isso é fato. Eu quero ler um texto com os irmãos para a gente ver, tirar algumas lições desse texto. Já está até, acabou a etagem, já está até aqui, ó, a tentação de Cristo. Vocês estão vendo aí, né? Acaba botou antes do tempo. Cadê ele? Vou lhe pegar quando acabar aqui, viu? Botou aqui. Eu vou pegar alguma coisa dele e botar no relaxado. A gente vai ver esse fato. Abra sua Bíblia em Mateus 4. Esse fato marcante, onde Cristo é tentado, e vamos tirar algumas lições. Cristo é o exemplo máximo que temos. E a gente não pode pensar assim, Jesus não conta não porque Jesus é Deus. Pelo contrário, ele foi provado e tentado de todas as maneiras possíveis. E ele é o exemplo máximo que temos. Ele é o personagem principal das Escrituras. Então a gente vai analisar esse texto e tirar algumas lições de como mantermos a nossa integridade no relacionamento com Deus, mesmo passando por provações, por tentações. Vamos ler o texto, a partir do verso 1, Mateus 4, a partir do verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em pedra alguma. Jesus lhes respondeu: Também está escrito, não ponha à prova ao Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhes disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram o servir. Amém. Meus irmãos, preste atenção. Algumas coisas que a gente tem que pontuar antes de irmos para o miolo do texto, né? Para o mais importante do texto. A primeira questão é que todos nós seremos tentados. Se você for esperar só quando estiver no bem bom, quando estiver passando por problema nenhum, por aflição nenhuma, para usar de sinceridade, de integridade com Deus, está ruim. Porque seremos provados e seremos tentados. Tentação, provação, há uma diferença entre as duas e já explico, faz parte da vida cristã. Não existe crente sem pecado e não existe crente sem ser tentado.
Não existe. Isso é fato. Até que Cristo volte e leve a sua igreja, até que recebamos um corpo glorificado, seremos tentados. Martim Lutero, ele tinha uma frase interessante que ele dizia que nós não podemos impedir que um pássaro pouse em nossas cabeças. Ele pode vir voando ali e pousar na sua cabeça, né? Você não tem o que fazer, você vai tanger ele. Mas você permitir que ele faça um ninho, aí é demais. Essa é a relação do pecado. Seremos tentados, mas a escolha de pecar, entre aspas, torna-se nossa. A gente não pode colocar nem o diabo. Não, eu pequei porque o diabo pegou na minha mão. Já viu o cabo que é preso e disse, foi o cão que mandou roubar, foi o cão que mandou prender, o bebê. Não foi, o cão não fez isso. Você aceitou a opinião, a ideia da sua carne, do mundo, do pecado, do diabo e fez. Mas nós que estamos em Cristo fomos libertados desse poder. Não estou dizendo que nós não pecamos, mas o pecado não tem a mesma força que outrora tinha em nossas vidas. Ele passa a ser uma questão de escolha. Você tem condições de resistir ao pecado e ao diabo e não ceder. A segunda questão é que a tentação vem na hora que a gente menos espera. Não vai avisar, não vai chegar uma mensagem do WhatsApp, ei, amanhã tu vai ser tentado. É interessante que o texto fala assim, ó, logo após de ser batizado, o Espírito Santo empurra, leva. O texto aqui dá a ideia quase de obrigar. Jesus não vai obrigado, mas é a ideia de repente, de imediatamente, Jesus é levado ao deserto. A gente pensa assim, né? Batizou o caba, diz, não, ele não está pronto, não. É um menino na fé, coitado, sabe de nada. O capeta não tem essa conversa, não. Vai ser provado, se enxugando do batismo, o caba já é provado. Jesus sai do batismo. Hernando Dias Lopes fala algo interessante, que ele escuta a voz de Deus falando, esse é meu filho, a quem eu amo. E pouco tempo depois ele está ouvindo a voz do capeta no pé do ouvido dele. Coma, faça isso, faça aquilo outro. Ele sai da água do batismo, de todo o refrigério que há ali, e é lançado no fogo da tentação no deserto. Ele é lançado na solidão. Ele é lançado logo às feras para ser tentado. A vida cristã, como Hernando Dias Lopes diz, não é uma apólice de seguros. Você não tem a agenda de Deus na sua mão. Você não controla as coisas que vão suceder. Nem Ele deve satisfação a você nem a mim. Irmão, eu queria provar você. Eu posso? Não, peraí. Por que eu? Eu sou dizimista, prova os irmãos que não são. Não tem essa ideia, né? Logo quando a gente passa por um problema, uma enfermidade, alguma coisa, é porque tem algo errado conosco. Não é pelo fato de sermos crentes ou pelo fato de Deus estar provando a gente. A terceira questão é que o diabo, ele não se afasta de nós, porque somos filhos de Deus. Há uma ideia mística que há uma proteção sobre nós assim. Mas é uma proteção que afugenta o diabo. Meu amigo, o capeta, o bicho feio, que essa hora está no meio do mundo aí dando pipoco. Ele procura quem está caído ou quem está em pé. Ele vai caningar quem já está no lado dele ou quem não está. É óbvio que ele vai atrás do povo de Deus. Eu já perguntei a uma pessoa, qual é o lugar onde o diabo não entra? Na igreja. O diabo vai para o púlpito, usa terno, recebe cargo, prega, é seguido. Já ouviu falar de joio? Pronto. Há uma ideia de que quem é de Deus o diabo não toca. É bíblico? É, mas não é assim, meu amado. Não é desse jeito que funciona. Ele não pode tirar o que nos foi dado, a eternidade em Cristo. Eu não estou pregando aqui para você ir para casa com medo e achar que o capeta vai lhe matar no caminho. Não é isso. Mas entenda, somos provados, somos tentados, estamos em uma guerra com o inimigo que já foi vencido, já está sangrando, mas não foi derrotado ainda, completamente. Pelo menos não para nós, não para esse plano, não para agora. Satanás é tão astuto que ele vai para Jesus, sabendo quem é, estava na certidão de nascimento dele, filho de Deus. Ele chega para Jesus e fala assim, já que tu és filho de Deus, a ideia aqui não é só suscitar uma dúvida, dizer assim, ó, já que tu és filho de Deus, faça isso, porque se você não fizer, você não é. Eu vou falar assim, ó, eu não aceito passar por isso.
Eu sou crente em Cristo Jesus. Ele me resgatou. Eu não aceito isso na minha vida. É quase uma fala diabólica. Você não aceitar a circunstância, aceitar como se deu e reagir para que aquilo ali mude, orar para que aquilo ali mude, é uma coisa, mas você falar assim, eu não admito eu estar doente. Eu repreendo essa doença agora, sai, vai para aquela outra pessoa, vai atrás de alguém. Sai de mim que não funciona. O capeta não me toca. Eu piso na cabeça. Quem já pisou na cabeça do inimigo aqui? Quem já pisou? Foi para algum show, escutou alguém mandando pisar, pisa, e você saiu pisando na cabeça do inimigo. Não tem essas ideias deturpadas em nosso meio? Despreparam os crentes para agir da maneira correta. O diabo chega para Cristo depois de 30 anos de vida, sabendo quem era, e fala assim, ei, tu é mesmo filho de Deus? Claro que ele sabia quem Jesus era. É claro que ele sabia disso, só que ele gosta de suscitar dúvida, de abrir brechas, de bater realmente onde pode doer. É como ele chegar para você e dizer assim, ó, se tu fosse crente, se Deus gostasse de você, tu tinha perdido teu emprego? Tinha não, pô, tu não é crente não. Se afasta que é melhor. Ó, ninguém presta não, esse pastor começa sem vergonha. Prega até de bermuda. Como essa igreja só tem gente hipócrita, se afasta. É melhor para a tua vida. E alguns caem nessa ideia e faz isso. Já viu gente que se afasta da igreja e fica postando foto que está feliz, está bem, me libertei. De quê? Está sendo levado pela ideia do diabo. Para servirmos a Deus, devemos manter a integridade no nosso relacionamento com Ele. Opa! E como podemos manter a nossa integridade no nosso relacionamento com Deus? Eu quero mostrar 3 atitudes, baseado nesse texto, que devemos tomar para mantermos um relacionamento íntegro com Deus. Um relacionamento à prova de provas. Um relacionamento à prova de qualquer tipo de tentação com Deus, baseado no que Cristo fez. Quando a gente olha para esse texto, o que nos chama a atenção são as respostas de Cristo. É óbvio, Cristo é lindo, Cristo é o ponto central da Bíblia, Ele é o que é de mais importante na fé cristã. Ele é o que torna o céu um local agradável e atrativo. O céu sem Cristo não tem graça, não tem graça. Mas a Bíblia ela é toda completa, toda perfeita. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que é escrito aqui foi orientado para o nosso bem. Foi escrito para nos exortar, para nos trazer entendimento. Eu quero que nessa noite você olhe o que o capeta disse. Que isso, pastor, está repreendido. Calma, o texto está falando do bicho feio. Eu quero que você preste atenção na intenção que ele tem em perguntar. Talvez você nunca tenha lido o texto olhando por esse viés, né? Porque Cristo chama mais atenção do que o capeta, é óbvio. Mas eu quero que você preste atenção quais são os pontos que Satanás bate e quais são as dúvidas que ele quer suscitar em relação às perguntas que ele faz e por que Cristo dá aquelas respostas. Então a gente vai ver essas 3 atitudes nessa noite. E a primeira é obediência. Jesus ele estava bem consciente da tentação que ele estava passando. Ele é obrigado a ser tentado. Ele é obrigado a ser provado para poder entrar em ação, para poder começar o seu ministério. Ele tem que passar por essa prova. Isso lembra a você quem? Quem é bom do Antigo Testamento aí? Pode lembrar. O povo sai do Egito, depois de vários e vários anos de provação, de sofrimento, é batizado pelo Mar Vermelho, assim o apóstolo Paulo fala em Corinto, e eles são tentados no deserto, para poderem serem aprovados e entrarem na Terra Santa. Isso é quase que uma analogia para a nossa vida nesse plano, até chegarmos à glória de Deus, à eternidade. Mesmo salvo, você será provado. Mesmo salvo, você será tentado para a sua edificação. Jesus é a prova dos 9. Jesus é o novo Adão. Jesus é o novo Israel. Jesus cumpre a lei e os profetas e tudo aquilo qual ninguém pôde cumprir.
Então, assim como Israel é levado ao deserto para passar fome e ser tentado, é o que está dizendo lá em Deuteronômio 8:3. Pode anotar e olhar lá depois. Deus leva Israel para o Egito, para o deserto, para passar fome e ser tentado. Mas que coisa, né? Eu achando, pastor, que a fome era obra do demônio. Fome, não, eu já fui menino, já fui velho, já fui novo, já fui doido e nunca vi o crente passar fome. Não tem esse versículo? Isso é a realidade de Davi. Porque Paulo passava fome. Lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. A gente esquece os versículos anteriores. O apóstolo Paulo diz, eu sei passar fome. Ora, se ele sabe passar fome é porque passou fome. Será que não existe nenhum irmão nosso em algum lugar do mundo hoje que esteja padecendo fome? É claro que sim. É claro que sim. E nesse caso específico de Cristo, era uma aprovação de Deus, era um teste de Deus, assim como Israel foi tentado. Mas por que então Deus queria levar Israel no Egito para ser tentado por fome e ser aprovado? O Pai havia chamado Jesus para se submeter a essa tentação e para que nos desse o exemplo de esperarmos na provisão de Deus, que Deus é aquele que provém as necessidades dos seus filhos. O dever de Jesus era ser obediente a esse chamado. Quando Jesus é levado ao deserto, ele tem a certeza que ele vai passar 40 dias, 40 noites entre as feras, tentados, mas será vitorioso no final. O último versículo diz o quê? Olha aí, olhe para a sua Bíblia, você vai para o céu com esses seus olhos, vai ser arrebatado. Olhe para o texto. Então o diabo o deixou e os anjos o vieram servir. Jesus sabia que no fim do deserto tinha um banquete, para ele se esbaldar, para ele encher o bucho e folgar o cinto. Já viu isso? Você no retiro está comendo muito, né? Aqui o comer é à vontade. Tem cabra que está pesado já aí. Você tem o resto do ano todinho, o começo do próximo para emagrecer, para vir depois engordar. Não se aperrei não. Jesus sabia que no final da provação, da tentação, havia a provisão de Deus. O que é que Jesus tinha que fazer? Manter-se obediente. Não ir pela sua própria força, pelo seu poder, pela sua capacidade, não confiar nos seus dons. Ora, ele é Cristo. Ele estava em pele, estava como homem, mas ele não deixou de ser Deus. O texto, quando fala que ele se esvazia, não é que ele perdeu os seus poderes, é que ele tomou forma de homem. Você acha pouco Deus virar homem? É isso que é se esvaziar. Mas Cristo estava sendo obediente ao Pai. O que é que o demônio fala para ele? O texto fala que depois de ter fome, depois de 40 dias e 40 noites, se você for ler essa passagem nos 3 evangelhos, Jesus é tentado todos os dias. Mateus foca só nesse último dia, na hora que Satanás vem com mais força, com lógica, porque Satanás bate com a lógica. Tu tem poder, aqui está cheio de pedra, ninguém está vendo, tu está com fome, tu é filho de Deus, transforma isso aqui no pão francês com manteiga e come. Não é bom pão francês com manteiga? Com ovozinho dentro então, hein? Com casquinha. Transforma esses pães em pedras. Já que tu és filho de Deus, tu vai morrer de fome. Então daí vem, quem tinha prometido a Jesus que ele passaria por aquilo ali? Vá agora para Israel, no deserto. Quando o povo sai, Deus diz assim, vocês vão andar, não vai acabar a sandália, não vai acabar a roupa, vocês vão comer, beber, não vai ter sol no pé do ouvido de vocês, não vai ter frio, eu vou guardar vocês até a terra prometida. Bastam vocês obedecerem. Mantenham a integridade comigo e eu manterei com vocês. Cristo é o novo Israel, o novo Adão, passando pela provação. Satanás vem e diz o quê? Transforma, faz. Está vendo como a resposta de Cristo passa a fazer sentido? Não só de pão viverá o homem. Eu vou esperar pela provisão de Deus.
Eu não vou colocar a carroça na frente dos bois. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou questionar a bondade de Deus, porque Ele disse que me guardaria até o fim, que estaria comigo até a consumação, que voltaria para me levar, e mesmo que meu corpo carnal padeça, Ele vai guardar o meu espírito com Ele para todo sempre. Então eu serei obediente. Eu manterei a minha integridade com Deus. Da mesma forma que o demônio se aproxima de Cristo e suscita dúvidas em relação ao Pai. Homem, tu está morrendo, come isso aí. Ele faz com as nossas vidas. Ele faz comigo, com você. Se ele é atrevido de topar com Cristo, ele não vai pegar eu e você. Já pensou nisso? Ainda hoje ele questiona, se Deus é bom, por que você está passando essa dificuldade? Se Deus é bom, por que você perdeu o seu emprego? Se Deus é bom, por que você está com essa doença? Com essa limitação? Olha o cachaceiro que mora vizinho da tua casa. Ele tem dinheiro, ele tem saúde, a vida dele é ótima, e tu servindo a Deus com sinceridade e só apanhando. Lembra do Salmo 73? Que o salmista olha para o vizinho dele, para a grama mais verde, e o texto é interessante que ele fala assim, até bronzeado o caba é, e eu aqui, passando necessidade e fome, apanhando, mas eu vou deixar de ser crente, não está servindo de nada ser obediente. Aí quando ele se encontra com Deus, na casa de Deus, ele fala, eu estava igual um burro mulo, coiceiro, brabo, sem saber de nada. O fim dos ímpios é a perdição. Eu já estou com Deus para toda a eternidade. Eu vou ser obediente. Eu não vou questionar. Eu vou continuar. Não estamos aqui para questionarmos as circunstâncias, mas para obedecer. A nossa filiação com Deus não depende do que Ele nos dá, ou do que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez. Isso não pode ser mudado. Se o inimigo tocar na minha e na sua vida, que isso não vai acontecer, e nos colocar no leito de morte, e perdermos tudo o que temos, ele ainda não tocou no mais importante, que é a nossa salvação, que é Cristo em nossas vidas. Por que você acha que Jó foi escrito? Para a gente ler e ter pena de Jó, né? Coitado de Jó, vala-me Deus passar por isso. Não é interessante o livro de Jó? A maneira que as coisas acontecem. Por mais que estejamos no vale das sombras da morte ou no deserto da provação, e que venham dúvidas, devemos respondê-las com obediência ao Pai. A primeira atitude que devemos tomar para mantermos a nossa integridade no relacionamento com Deus é obediência. A segunda atitude que devemos tomar é confiança. Não tropeça teu pé em pedra nenhuma, né? Esse cabo aqui tropeçou. Vinícius, até um tempo desse estava assim, quase perdi os dedos. Misericórdia. Essa segunda tentação, esse segundo golpe que Satanás dá, ele é mais interessante porque ele vem de Bíblia aberta. Ele vem com a Bíblia assim, ó, eu estava procurando aqui, ó, e está escrito uma coisa, eu quero ler para o senhor essa palavra aqui. Você recebe, né? Ele vai de Bíblia aberta, evangelizar Jesus e fala assim, ó, escuta essa palavra que eu vou ler para você, se não tem lógica o que eu vou estar lhe dizendo. Ele vai em um texto bem conhecido. Quem foi católico aqui, antes de ser evangélico? Quem mantinha a Bíblia aberta no Salmo 91? Está aí. Você deixou tanto aberto no Salmo 91 que o cão foi lá e leu e aprendeu o Salmo. É o Salmo que ele chega e diz assim, tu já leste o Salmo 91? Eu encontro um monte de casa aberto, mas ninguém lê nem sabe o que está dizendo. A página chega a ficar amarelada, né, da Bíblia. As outras páginas brancas e a Salmo 91 amarelada. Eu tenho uma Bíblia católica, é assim. Salmo 91 é a prova de bala. Ficou tão duro o livro, que aquela página que resiste até um tiro. Satanás se aproxima e fala assim, olha aí o verso. Se és filho de Deus, o verso 6. Joga-te daqui para baixo. Olha que proposta boa. Não, pula aí de cabeça. Porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão,
para que você não tropece em alguma pedra. Mas o diabo, sempre que ele usa a Bíblia, ele usa ela de maneira errônea, é óbvio, ele é o diabo. Ele nunca usa a Bíblia com exatidão. Preste atenção. Ele omite algo interessante dessa passagem. O final. O final do texto fala assim, ó, para te guardarem todos os teus caminhos. Ele esconde essa parte final, porque esses caminhos são os caminhos de Deus na vida do homem. Deus dará ordem aos seus anjos para que guardar os seus filhos e servos, para que eles não tropecem em pedra alguma enquanto estiverem andando no caminho de Deus. Mas o diabo omite isso e diz assim, ó, ele deu ordem para que você não tropece em pedra alguma, pode botar aí do jeito que você achar melhor. Texto sem contexto é pretexto para heresia. O texto que eu mais gosto sem contexto é 1 Coríntios 15, 18. Alguém pode abrir 1 Coríntios 15, 18? Eu posso chegar e dizer assim, ó, vocês sabiam que aqueles que morrem não vão para o céu? Só vão para o céu os que estiverem vivos, Jesus vier arrebatar? Quem morre, acabou. Jesus só leva para o céu os que estiverem vivos, quando ele vier no seu arrebatamento. Isso era uma ideia que existia lá em Tessalônica. Os crentes começaram a morrer, os que estavam vivos diziam assim, que mamãe morreu, não vai para o céu mais não. Jesus só vem buscar os vivos, porque ele é Deus dos vivos. O que é que diz aí, Dixon? 1 Coríntios 15, 18. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Dormir é o quê? Morrer. É a maneira mais delicada de dizer, ó, tua mãe está dormindo. Como? Ela morreu, né? Ó, o texto aí está dizendo que quem dorme em Cristo está perdido. Não é assim que o diabo faz? Só que Paulo está sendo irônico. Está dizendo assim, ó, então se Cristo não ressuscitou, logo nossa fé é vã. E aqueles então que morreram em Cristo estão perdidos. O diabo usa pela metade, distorce. Quando ele se aproxima de Eva, o que é que ele diz? Ei, é verdade, mulher, que tu não pode comer nada aqui. Isso é verdade. Eles vão morrer de fome. Ele vem sempre com a mesma tática, né? É verdade, você não pode comer nada. Aí até Eva está tão coisada que ela responde uma coisa. Não, a gente não pode comer tudo, mas a gente não pode nem tocar nesse fruto aqui. Né? Adão não disse isso. Deus não disse isso para Adão no caso. Mas Eva vai lá, não pode nem tocar. É um erro atrás do outro. O diabo, ele é um mau intérprete das Escrituras. Ele distorce. Por isso que há tantas heresias, há tantas pessoas com a Bíblia aberta, dizendo assim, olha, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo. Mas o guia dessas pessoas é o diabo. Deus não tem responsabilidade quando a Bíblia é interpretada fora da Bíblia. Quando a Bíblia é interpretada fora do seu padrão, de como ela foi escrita. E a omissão destrói o que o texto está dizendo. Que não estimula os crentes a tentarem a Deus, a se arriscarem, a fazerem coisas absurdas, porque Deus vai os salvar, vai os guardar. O texto não fala isso no Salmo 91. Jesus nunca disse isso, Deus nunca disse isso. Jesus contra-ataca o diabo lembrando outra passagem. Olha o que é que Jesus fala. Também está escrito, não ponha à prova ao Senhor, seu Deus. Lembra de Israel? A gente vai mais uma vez para Israel para entender essa resposta de Cristo. O porquê Cristo fala isso? O povo de Israel era muito parecido com a gente. Não acho que eram crentes piores e você e eu somos crentes melhores. Ali eu e você, é nossa história. Né? Adoravam uma discussão, parece muito com os batistas. Vamos fazer uma assembleia, vamos votar e é assim que funciona, né? Em um dado momento, o povo começa a murmurar em relação a Moisés. Eles reclamavam de tudo. E agora começam a reclamar porque não tem água encanada no deserto. Vai estar morrendo de sede, a gente vai morrer. Cadê Deus que trouxe a gente para morrer de sede aqui, pelo amor de Deus? Vamos meter pé de Moisés, que a culpa é dele, que ele foi tirar a gente de lá. Lá a gente tinha casa, tinha comida, tinha tudo. Traz a gente para o deserto para morrer. Vamos meter pedra nele. Israel,
passa por um longo caminho. Israel é provado durante 40 anos no deserto, sistematicamente, para ter um caráter moldado, para poder acessar a Terra Santa de maneira diferente. E é tanto que Deus faz um limpa no povo. Israel cai mais uma vez na mesma tentação. Já tinha reclamado por falta de água, agora faz a mesma coisa. Quando os israelitas chegam em meio ao deserto, eles põem Deus à prova e falam assim, perto do Sinai, cadê a água? Por que a gente vai morrer de sede aqui? E você conhece o que acontece? Moisés vai lá, bate na rocha e joga água para o povo. E ali fica conhecido que o povo colocou Deus à prova. O povo questionou a bondade de Deus, questiona a palavra de Deus e quer um bode expiatório para isso. Você já viu isso acontecer? Quando algo dá errado na nossa vida, a gente procura um culpado? É a esposa, é o marido, é o irmão da igreja, é o pastor, é o capeta, é qualquer um, menos a gente. Menos o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa apatia às Escrituras. A nossa falta de oração, a nossa falta de fé, de comprometimento com a palavra de Deus. Aí quando vem as coisas, vem as provações, as tentações, a gente não está pronto e começa a reclamar, a questionar, a murmurar, a tentar a Deus. Deus, tu estás comigo? E por que isso está acontecendo? Eu quero fazer um teste. Se tu estás comigo, me manda um sinal. Você já fez um teste com Deus, meu irmão? Vou jogar minha sandália para cima. Se ela cair emborcada é sim, se ela cair do lado normal é não. Deus, eu faço tal coisa sim ou não? Não é você orar, perguntar coisas a Deus, isso pode ser feito, mas fazer provas. Deus, será que eu sou crente? Será que eu vou para o céu? Me manda um sinal. Me manda um sinal, Deus, para que eu possa crer. Lembra o que Cristo respondia àqueles que pediam sinais? Dá-nos um sinal para que possamos crer. Mostra-nos algo para que venhamos ter fé. A fé não pede sinais. A incredulidade pede. Tem gente que todo dia tem que estar vendo um anjo para ele poder ser crente. Todo dia tem que acontecer um milagre na vida dele para ele ser crente. Se ele não vir alguém ressuscitar, o braço aleijado crescer, o cego voltar a enxergar, se ele não vir essas coisas, ele não é crente não, é meia boca. A fé não pede esse tipo de coisa. A fé é crer naquilo que não vê. A fé é um dom de Deus. Se você já viu algo sobrenatural, meu irmão, amém. Eu não tenho nenhum interesse em ver. Eu não quero ver anjo, bola de fogo, cavalo de fogo, homem vestido de branco dentro da igreja, né? Tem um quarto homem de branco dentro da igreja, dançando, passando, tem umas histórias. Eu não quero ver nada disso. Não tenho interesse. Vai que eu tenho um medo medonho, né? Então é melhor nem ver. Eu fico com a Escritura. Eu fico com o que já foi escrito e dito. Como o escritor de Hebreus diz que Deus falou de muitas formas, mas nos últimos tempos Ele falou através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Toda dificuldade que vem em nossas vidas é para nos transformarmos, é para nos tornarmos cristãos melhores. Se nossa incredulidade começa a fazer-nos murmurar, a reclamar, a colocarmos a culpa em Deus, estamos caindo na tentação. Se então afirmarmos que Deus está no controle, que Ele pode fazer do jeito que Ele quer, que a aprovação será para o nosso bem, não para a nossa destruição. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados por Deus. Iremos crescer em graça, iremos ser edificados. Agora, quando nós não estamos em comunhão com Deus, quando a palavra de Deus já não promove nenhuma mudança em nós, você lê, você escuta e você fica com aquela cara de: ai meu Deus, não estou me escutando nada, eu queria que acabasse. Você lê o texto, lê ali falando do seu pecado e vamos ser sinceros, isso não acontece com a gente?
A gente não tem uma tendência a ser dormente em relação a muitas coisas com os nossos pecados, com a nossa forma de lidar com Deus. Isso é um fato, meu irmão. Deus quer tratar o meu e o seu coração. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer nos tornar melhores. Ele comprou você, você pertence a Ele e mais ninguém. Você vai morar no céu por toda a eternidade. Mas nós achamos que estamos fazendo muito para Deus, ou então o suficiente. E procuramos bodes expiatórios para as nossas culpas. Lembra da palavra da mulher de Jó para Jó? O melhor conselho que uma esposa pode dar a um marido: homem, amaldiçoa teu Deus e morre. Vai-te embora logo dando trabalho, peste, assombrando o povo no meio da rua. Amaldiçoa logo Deus e parte. Como é que ela começa a frase? Está lá em Jó 2:9. Como é que ela começa a frase para soltar essa pérola? Ainda conservas a tua integridade? Olha o que a mulher de Jó está falando. Tu ainda se mantém correto com Deus? A gente tem uma dor de cabeça e diz: por que, Jesus? Por quê? Eu tenho um amigo meu, há muito tempo não vejo, crente em Cristo Jesus. Ele estava sentindo dor na região lombar, foi fazer um exame, aí tinha pedra nos rins. Eu tive na vesícula, que é uma pedra nos rins. Também já tive nos rins. Ele falou para mim: Hugo, quando eu vi aquelas pedras, minha fé acabou. Eu disse: misericórdia, Jesus. Uma pedra no rim tirou a fé do caba. A fé do caba se acabou com uma pedra nos rins. E se ele recebesse assim: tu tá com uma doença incurável, você tem só 3 meses de vida. Ele ia cair na cachaça, eu acho, esses 3 meses. Assaltar banco, virar bandido. Nós não somos assim egoístas. Imagina Jó, pelo que ele passou, sem questionar Deus, e tendo 3 pestes ao lado dele: homem, isso é teu pecado, isso é que tu fez alguma coisa errada, é que tu fez aquilo, e enchendo o saco de dia e de noite. Eu acho que ele não tinha força nem para dar um bufete nos amigos dele e botar eles para correr. Os cabacana engana ali. Você fez alguma coisa errada, a culpa é sua, porque Deus não faz isso com ninguém, Deus não permite isso na vida de ninguém. São os primeiros teólogos da teologia da prosperidade e coach. Algo de errado, algo na sua vida é pecado, enchendo o saco de Jó. E o que é que Jó fala para sua esposa que fala assim: ainda te mantém íntegro? O que é que ele responde? Eu recebi o bom de Deus, não receberia eu o mal? Eu vim para esse mundo sem ter absolutamente nada, e vou sair dele assim. Deus dá, Deus o quê? Deus tira. Amém por Deus tira? Amém? Amém que Deus tira. Eu quero falar uma coisa para chocar. Não é para lacrar, viu, Tiago? É para chocar. Deus não está preocupado com a sua felicidade. Não é que Ele está trabalhando para você ser infeliz. Não é que para você ser cristão você tem que ser infeliz. Mas se for necessário lhe afligir, lhe fazer chorar, lhe passar por um vale da sombra da morte, para tornar você alguém melhor, crescer em graça, Ele vai fazer isso. Pode ter certeza que Ele vai fazer isso. Deus tem a pena de mim. Ai, misericórdia. Ele é Deus e faz da maneira que Ele quer. É claro que Ele é um Pai misericordioso. É claro que Ele nos guia com a sua mão poderosa. É claro que Ele sabe da minha e da sua dor, porque Ele passou por todas essas coisas. Nós não temos um sumo sacerdote que não conhece o que é sofrer. Você quer falar de sofrimento para Cristo? Tu não sabe o que eu passo, Jesus, aqui em casa com essa mulher. Tu nunca casou. Tu não sabe, Jesus, esse emprego que eu tenho. Se o Senhor trabalhasse no meu emprego. A gente pode reclamar de sofrimento para Jesus. De cruz para Jesus. É uma falta de vergonha, nem de fé, né? Fica calado aí. Ó. Se não fosse o Espírito Santo, a graça, a misericórdia, Ele matava a gente em 2 tempos.
A primeira atitude para nos mantermos íntegros em relação a Deus é a obediência. A segunda é confiança. E a última, a derradeira, mas não menos importante, exclusividade. É bom você chegar no local, né, no teatro, alguma coisa, e ter a sua cadeira. Ninguém senta aqui não. Aqui é um cabo importante. Porque eu não posso sentar, sai de perto. Chegou, é ele. Senta. Exclusividade. Satanás, ele sabia que Jesus, por mais que estivesse debilitado, cansado, fraco, faminto, quem estava apanhando nessa luta aqui era o capeta. Quem estava desesperado era Satanás. Jesus tinha adentrado num campo minado dele. Estava conquistando cada vez mais terreno. E Satanás sabia que ia ser vencido, destronado, destruído. Por isso que ele fica doido e ataca Jesus de todas as maneiras possíveis. Jesus, quando sai do deserto, que é servido pelos anjos, ele começa o seu ministério. E ele começa pregando: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Lá em Lucas, no capítulo 18, ele fala, no versículo 10, ou o contrário, Lucas 10, 18. Eu não lembro bem, abra aí, procura aí. Eis que vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus disse que é o homem que entra na casa de outro homem forte e amarra-o e o manieta para que ele fique preso e saqueie a sua casa. Satanás sabia que Jesus iria nascer e manda Herodes matar as crianças, faz o que faz para deter Jesus, e agora que o Cristo começa a agir, ele começa a atacá-lo, porque ele sabe que os seus dias e horas estão contados. No livro de Apocalipse, quando retrata a queda do demônio, os anjos no céu falam assim: eis que caiu a grande serpente, o enganador das nações, cheio de grande fúria e cólera e ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O caba já caiu com data de validade, já caiu derrotado, já caiu sabendo que ele ia ser desbaratado aqui na terra, e agora um homem moribundo, fraco, debilitado, caminha a passos largos para vencê-lo. Então Satanás estava desesperado. Então ele pensa assim, não tem uma frase: se não pode vencer, junte-se a ele. Olha como ele é esperto. Ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, tu não vais salvar o mundo, tu não vais ser senhor do mundo, ou então para que a gente briga? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Não tem para que essa briga de você ir para a cruz, morrer, me mandar de novo para o inferno. Para que essa confusão? Vamos viver de paz, vamos viver bem. E Satanás, como o maior estelionatário que existe, porque ele é o maior estelionatário que existe, começa a prometer a Jesus o que ele não tem. Lá em Lucas, onde se repete essa passagem, Lucas 4, 6, ele fala assim para Jesus: ó, eu te darei toda a autoridade sobre tudo, e o seu esplendor, porque a mim tudo foi dado. Onde é que está dizendo que tudo foi dado ao capeta, que tudo é dele? É? A gente tem a mania de dar muitas coisas ao capeta. Isso aqui é do demônio, isso aqui é de Satanás. A Globo é do capeta. Não estou dizendo que a Globo é boa, né? Mas não é toda porcaria que Satanás quer também não. E o povo sai dando tudo a ele. Isso é do capeta, isso é do diabo. Coca-Cola é do Satanás, Coca-Cola é do diabo, não sei o quê. Meu amigo, empurra muita coisa para ele. E a Bíblia diz que ele só tem a mentira e nada mais. Absolutamente nada mais. Ele chega para Cristo e fala assim, ó: vamos fazer um acordo, porque tudo isso aqui é meu, ó, tudo é meu. Você não veio conquistar o mundo, você não veio salvar o mundo é meu. A gente pode fazer um trato, a gente pode combinar, a gente pode reinar de maneira conjunta, porque tudo é meu. Isso é uma grande mentira. Nada é do diabo. Ele não tem absolutamente nada, ele é derrotado. Ele foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não fui eu que o venceu, não foi a igreja, não foi você, foi Cristo, e Ele sabe disso. Ele pode entrar aqui agora e nos destruir fisicamente, destruir a nossa carne, mas o nosso espírito pertence a Cristo e Ele não pode tocar, de maneira nenhuma. A igreja é do Senhor Jesus e ponto final. E tudo acontece como Deus quer.
É minha filha, viu isso aí? Ela está dando amém. Está glorificando ao Senhor. Sproul, um pastor americano que já está na glória, ele fala algo sobre a proposta do demônio. Ele disse que a oferta que Satanás fez a Jesus era algo que ele não poderia dar, porque Satanás não tem glória nenhuma. Qual é a glória do capeta? Ser cão? Olha aqui minha glória aqui, ó, eu não tenho nada, eu sou um derrotado, vou passar o resto da eternidade sofrendo. Um parêntese aqui, muita gente, você já viu foto, um bicho de chifre dando de chicote no povo no inferno? Furando com tridente, o cabo dentro de um caldeirão e fervendo, mexendo. Tem gente que acha que Satanás é o senhor do inferno. O senhor do inferno é Jesus. Se o céu mostra o poder que há em Deus, todo o esplendor que há nele, o inferno mostra também a glória de Deus e sua justiça. Jesus é o Senhor do inferno, Ele manda no inferno, e quem cai lá dentro, pode ser quem for, vai sofrer, inclusive o capeta. A gente acha que tem um trono, ele está lá sentado, né, rindo, eu mando em tudo, eu sou o capeta. Entrou lá dentro, meu amigo, vai para a peia. Lá na igreja tem um pedaço de pau que a gente deixa lá atrás, chamado polimento. Acaba alterar lá dentro, ele vai para polimento. Mesma coisa o capeta, lá tem um polimento também. Entrou, ele vai para a borracha. Mas há uma ideia de que ele manda, né? Que a gente vai para o inferno, a gente não, quem for. Vai para o inferno e lá o capeta vai estar dando nele. Olha, o capeta não gosta de caningar os outros, aí quer dizer que o inferno é o céu para Satanás, que ele vai passar a eternidade dando nos outros. Lá ele vai apanhar também. Lá ele vai sofrer também. O inferno será lançado no inferno do inferno, chamado de lago de fogo e enxofre. Então não há nada pior que não possa piorar. O inferno desce mais para o lago de fogo e enxofre. Satanás, ele não queria que Jesus saísse do deserto pensando assim, rapaz, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou quem eu sou? E fosse fazer um tratamento. Não é isso. Jesus, Satanás queria que Jesus cumprisse a missão, mas da maneira errada. Ele queria dar um atalho para Cristo. Você não veio salvar o mundo? Então eu vou dar um mundo para você, porque o mundo é meu. Basta você se ajoelhar e me adorar. Para que sermos inimigos? Vamos fazer uma parceria. Interessante, né? Eu vou te dar as nações por herança. Até o Salmo 2, versículo 8, que diz, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Satanás conhecia. E ele usa essa linguagem, tudo é meu. Eu vou te dar os confins da terra, tudo pertence a mim. Basta você me adorar. Para que cruz? Você já sai daqui hoje como Salvador, pipoco. Nome no outdoor, cartaz, gente gritando seu nome, desmantê-lo. Ele queria transformar Cristo em um Herodes, em um imperador. Claro que ele mandaria em Cristo. Cristo ficaria debaixo de sua lei. Já ouviu aquela frase, os fins justificam os meios? Satanás criou uma melhor. Os fins santificam os meios. Vou fazer assim e Deus vai abençoar. O que você acha que é tentação? Diga uma coisa aí, pensa uma coisa que você odeia. Uma fruta que você odeia. E você está odiando a criação de Deus, mas não tem problema. Não tem nenhuma fruta, todo mundo gosta de todas as frutas aqui. Pronto. Mamão, odeio mamão. Aí o capeta chega para ela e minha irmã, eu tenho uma coisa para você. Olha esse mamão. Come, é teu. Teu marido está correndo ali, ó. Ele não vai ver você comer esse mamão. Meu amigo, qual é a fruta que você mais gosta? Melancia. Ele vem com aquela melancia do tamanho dessa mesa. Dá para caber lá dentro, para comer de dentro para fora. Ele traz o que é bom, entre aspas. A tentação é um atalho para o que é correto. Eu quero um carro para me levar minha família para a igreja, para me ajudar alguém que esteja precisando, para me trabalhar no carro. Então rouba. O carro é para uma coisa boa, rouba. Tem tanta gente com carro aí, não vai fazer falta não. Rouba numa concessionária. Ou então compra e não paga. Você esconde o carro na casa do vizinho quando o banco vier.
Vai desse jeito. Deus vai abençoar. Você bota um adesivo, propriedade de Deus. E Deus abençoa. E, ó, foi Deus que me deu, ó. Abençoado aqui, ó. Ainda vai para a igreja, eu quero contar uma benção. Para que achava os irmãos. Ei, glória a Deus. É assim que Deus faz, irmão. Os fins santificam os meios. É desse jeito que as coisas funcionam? É desse jeito que a Bíblia nos ensina? Jesus sabia que antes da coroa de glória existia a cruz do Calvário. Ora, os nécios e tardos de entendimento chocam-se quando Jesus morre. Porque ele morre? Era um cara bom, ia salvar Israel. Jesus olha para eles e fala assim: vocês não compreendem? Eu que morri, vocês que ficaram meio coisados da cabeça. Vocês não sabiam que era necessário Cristo padecer para entrar na sua glória? Não há atalhos na fé. Não há atalhos na fé. Se for para ser provado, para ser tentado, nós seremos provados e tentados. Se for para ser afligido, se for para sofrer, se for para padecer, iremos padecer. Você não vai morar num kitnet, com cozinha americana e banheiro. Nada contra, que eu já morei em um assim. Não que agora eu moro em Beverly Hills, mas você irá morar no céu, na glória eterna, preparada pelo nosso Deus. Então nada mais importa. Jesus declara, a resposta que ele dá é interessante: vai-te embora, cão, retira-se, né? Pega teu beco, Satanás, bicho feio. Porque está escrito: só prestarás culto a Deus. Se você olhar para o seu texto, vai ter sempre uma letrinha na frente de cada resposta, né? Uma referência para um texto lá embaixo. Essa resposta que Cristo diz, fala no caso, ela está em Deuteronômio 6:10. E aqui é bem interessante que Deus vai falando para Israel: ó, está aí a terra de vocês, viu que emana leite e mel, a terra boa que plantar dá, vocês vão criar bicho, vai ser próspero, de mantê-lo. Só não adore outros deuses, porque se isso acontecer, vocês vão perder a terra. A casa cai para o lado de vocês. Me temam e adorem só a mim. Está aqui a terra, é de vocês, entrem. Que interessante. O capeta oferece o que não tem, me adore. Né? Fica aqui em paz comigo. Deus oferece para o povo o que tem, manda o povo entrar, tomar posse e fala assim: ó, só não adore outros deuses, só não me desobedeçam e vocês serão prósperos. Eu quero exclusividade. Ah, pastor, isso é fácil, a gente não adora outros deuses, não. O que são outros deuses? Você entende que não existe nenhum outro Deus fora do nosso Deus? Os ídolos são vãos, que não existe poder, essas coisas, não existe. Essa imagem ninguém mexe, e a gente está num canto aqui meio perigoso, mas presta atenção. Não há nada por trás das imagens, a não ser o que está por trás dela, a parede, ela, alguém. Não há nenhum poder por trás daquilo ali. O ídolo é vão, amém? Tem um amém embaixo, amém? Amém. Preste atenção. Mas nós criamos deuses nos nossos corações. E tiramos a exclusividade que deve ser posta no relacionamento íntegro com Deus para outras coisas. Eu já falei isso 500 vezes na minha igreja. O povo está cansado. Então quem é da minha igreja, desliga os ouvidos um pouquinho, e quem não é, ligue. Nós transformamos, às vezes, o nosso carro em um Deus. Vamos ali, chovendo? Eu vou não, eu vou com o carro aí. Deus que me deu, eu vou nada. Transformamos um time em Deus. O time perde direto. Ele dizima para o time, ele investe tempo no time, mas está ali, sofrendo, chorando. Se o cara for Vasco, então, misericórdia, meu amigo. Vascaíno, né? Ele tem que orar, viu? Tem que orar. Tá? O negócio é feio. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos. No meu menino ninguém toca.
Ninguém fala seu menino. O emprego. Não, meu emprego eu invisto aqui, não quero conversa com ninguém. Pode ser um Deus. Pode estar tirando a exclusividade. Quando cultivamos um coração obediente e confiante em Deus, nós nos tornamos submissos. Deus mandou Israel entrar na terra prometida, mas disse: a terra não é de vocês, é minha. Me temam e me adorem, sejam zelosos. Não me troquem por outros deuses, não criem outros deuses para vocês. Para termos uma vida, um relacionamento íntegro com Deus, devemos adorá-lo exclusivamente. E isso também se dá por obedecermos e nos submetermos à sua vontade. Porque no versículo que fala isso, que Jesus repete em Deuteronômio 6,10, só prestarás culto ao Senhor seu Deus. Antes Deus fala assim, Moisés no caso, replicando as palavras de Deus: temam ao Senhor e só a Ele prestem culto. O culto começa, a exclusividade começa na minha vida quando eu sou obediente a Deus. O culto não é um momento, uma hora, um local que a gente se reúne para cultuá-lo. O culto é nossa vida constante. Apenas em um dado momento nos reunimos como igreja para fazermos isso juntos. Mas culto é estilo de vida. Se você passa 6 dias na semana desobedecendo a Deus, não dando exclusividade a Ele, aí chega na igreja e: Jesus, eu te adoro, dá-me um coração, não sei quem, aleluia, Deus é lindo, misericórdia. Isso é exclusividade? Essa adoração está chegando ao coração de Deus? É desse jeito que Deus quer? É óbvio que não. É um relacionamento íntegro com Deus? É óbvio que não. Exclusividade é exclusividade. E eu concluo dizendo que Jesus Cristo foi o exemplo máximo que devemos tomar no relacionamento íntegro com Deus. E é como devemos manter a integridade no nosso altar. Ele foi tentado e provado, mas não agiu contra a vontade do Pai. A gente pode dizer: mas ele é Deus, ele é muito fácil. Então Hebreus 4,15 está errado. Pois não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus Cristo nos dá a ideia correta, nos mostra como agir, como termos um relacionamento íntegro e sincero em relação a Deus, mesmo debaixo de provações, mesmo debaixo de tentações. Jesus foi tentado e provado de todas as maneiras que você possa imaginar durante esses 40 dias, só que sem pecar. Isso nos serve como exemplo e nos dá confiança, porque sabemos que Jesus entende a cruz que carregamos. Ele entende o meu pesar, o meu dia a dia, e devemos confiar no nosso Deus. Devemos nos manter íntegros, sinceros em relação a Deus. Lembre-se, integridade não é perfeição. Integridade é sinceridade entre você e Deus. É confessar que você não consegue alcançar o padrão dele, que você é um pecador caído e depende da sua ajuda e do seu poder para fazer a vontade dele. Como é que está o seu altar, meu irmão? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem tratado Deus com integridade? Ou no primeiro golpe desses 3 que foram dados em Cristo, você cambaleia e cai? Como tem sido o seu relacionamento? Falei anteriormente, a oração é um bom termômetro para isso. Você se abre, rasga o seu coração quando está em oração para Deus. Ou é aquela oração: obrigado pela livração, obrigado pelo comer, obrigado pelo dia, amém. Afinal, o Senhor conhece, Jesus, tu sabes. Aí tu sabes e dorme. Sabe aquele pecado que eu cometi, Senhor? Pronto, o Senhor sabe. Pronto, aquele pecado, me perdoe.
do que você teme se abrir para Deus? Que Ele vai rejeitá-lo? Ele já lhe aceitou, conhecendo o seu pecado, conhecendo a sua natureza. O que talvez falte para as nossas vidas, o que talvez falte para darmos um salto na nossa fé, no nosso padrão de vida em relação a Deus, é integridade com Deus. Lembre-se, você é um pecador e necessita da graça e da misericórdia dEle. E Ele é o Pai que oferece gratuitamente essas coisas. Como anda o seu relacionamento com Deus? Amém?